entendo a economia circular com a gente excluir o conceito de resíduo, né? Não existe resíduo na sociedade, tudo que é gerado vira nutriente. Então a gente sai, então hoje a gente tem uma lógica ainda linear, só que a gente está nesse processo de transição. Então eu entendo que a gente está transicionando, e nesse transicionar a gente precisa passar pela reciclagem, a gente precisa ajustar, né, esses pontos aí mais sensíveis, por exemplo, essa parte social, a gente tem todo um lado social aqui envolvido nessa área de reciclagem que a gente precisa resolver até chegar à circularidade de fato. E nós, como eu tinha falado anteriormente, nós do Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, conseguimos, por meio de todas as nossas plataformas tecnológicas, atuar aqui nessa transição, atuar em levar o setor têxtil e a indústria da moda do linear até o circular. Como? Trabalhando com aí novos materiais, com novas fibras celulósicas, têxteis técnicos inteligentes e de alto desempenho, ou seja, duráveis, para a gente ter aquele ciclo, né, de nutrientes técnicos que eles não voltam para a natureza, né, que eles conseguem ficar ciclando aí, né, idealmente, eternamente. A gente sabe que isso é um desafio, mas é algo que a gente deve perseguir. E também, né, pelo desenvolvimento de processos mais sustentáveis, valorização de resíduos, trabalhando no desenvolvimento de novos insumos sustentáveis, corantes naturais, aproveitando a biodiversidade brasileira. Esse é um mote muito importante. A gente entende que o Brasil tem um diferencial único no global, que é por meio da exploração da sua biodiversidade de uma maneira sustentável, respeitosa e regenerativa. Então, aqui eu falo um pouco dessa nossa infraestrutura, pensando nas fibras, pensando no têxtil propriamente, né? Nós temos uma planta de fibras químicas em que a gente consegue desenvolver esses novos materiais com funcionalidades específicas, com durabilidade, com qualidade, com desempenho, né? Com processos otimizados, e aí a gente consegue se aproximar um pouco mais desse ciclo técnico, né, circular. Temos aqui também uma planta, né, em implantação de fiação a úmido, onde a gente consegue produzir fios de maneira mais sustentável, fios a partir de celulose, com menos uso ou sem uso de solventes, né, base água. E a gente também tem aí possibilidade de trabalhar com novas tecnologias como plasma, como esse equipamento aqui na parte de eletrofiação, produzindo nanofilamentos, nanofibras. Então a gente está trabalhando realmente com uma máxima sofisticação para a gente garantir aí que a gente tenha produtos que consigam ter alto desempenho usando o mínimo de material possível, né, com o máximo de performance. E aqui são alguns exemplos de desenvolvimentos que a gente tem na parte de corantes, em que a gente pesquisa, tem toda a base de pesquisa de insumos da biodiversidade, insumos biológicos que tenham algum tipo de funcionalidade, como proteção UV, proteção, propriedade antifúngica, né, antimicrobiana, enfim, e alguns exemplos, né, do nosso desenvolvimento aí de fios, né, fios e tecidos a partir do pseudocaule da banana. A gente tem um processo próprio, né, de algodonização de fibras, fibra de pupunha, reciclagem de PET, de poliuretano, aqui produzindo novos fios, né, e novos materiais, produção de compósitos a partir de casca de castanha do Pará, né, produção aqui de fios e tecidos a partir de pelos de cachorro, que é o único no mundo que conseguiu produzir fios com pelos de diferentes raças de cachorro. Aqui é exemplos de alguns produtos que a gente desenvolveu com a fibra de cana, né, do pseudocaule da cana, e também um tecido que a gente desenvolveu, fio que a gente desenvolveu com elastano. A gente fez a reciclagem e produziu novos fios com elastano, que também é um case único aí, com patente em processo de depósito. Eu, numa outra discussão sobre economia circular, a gente estava falando sobre o fast fashion, né, e como que a gente faz esse movimento de redução de consumo. E aí, com o professor Dawi, ele disse que o caminho seria a gente trabalhar não com fibras compostas, como hoje a gente trabalha. A gente mistura poliéster com algodão e a gente mistura vários tipos de fibra para produzir. Então, ele acredita que a gente conseguiria mudar o mundo da moda para uma produção, pensando no design sustentável, mudando para uma produção só de fibras únicas para os produtos. Então, acho que a minha pergunta é para a Vitória e para o Silvio, como especialistas no tema de fibras. Também não sou especialista em fibras, né? Mas a gente trabalha aqui com fibras e, sim, fibra única é uma realidade, é uma possibilidade. Quer dizer, hoje
a gente não tem essa aplicação, né, ainda em grande escala, mas sim, tem muitas pesquisas nesse sentido, né, da gente alterar orientações moleculares, alterar a maneira de tratar, na verdade, cada molécula, né, a mesma molécula, de diferentes formas para a gente conseguir diferentes propriedades usando uma única fibra. Isso é um sonho. O outro sonho é a gente ter tratamentos, né, e maneiras da gente produzir fibras mistas que sejam separáveis. Né? Esse é um desafio também muito grande e que tem também muita pesquisa nisso. Mas é algo que já é uma realidade do ponto de vista da pesquisa e para aplicações, claro, mais sofisticadas e em breve, né, como todo o desenvolvimento, vai chegar na moda com certeza. Eu sou especializado em inovação em fibras, né? Eu tenho estudo, até o meu companheiro, o Adriano, do Senai CETIC, que é seu companheiro aí. Isso, sim, né? Com certeza. A gente está com essa inovação, esse estudo aí com vocês. A respeito disso, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Todos os exércitos, desde a década de 40, utilizam mistura íntima. Por quê? Ela é mais durável. Ponto. O ciclo de vida da roupa, ela é mais resistente, ela é mais durável, porém ela polui. Polui com microplásticos e também polui com o próprio algodão. O algodão é um fator poluente também. A gente não pode descartar, só porque é natural, não é poluente. O excesso de matéria-prima é poluente. E hoje em dia a gente tem um excesso muito grande e o planeta não consegue lidar com isso. Então, no meu ponto de vista, como é que a gente consegue ter um composto de matérias-primas diferentes uma da outra e ter menos interação com o meio ambiente. Né? Esse é o estudo que a gente está levando, cada vez mais se aprofundando nisso, levando para a Europa também. Algumas empresas já estão interessadas nesses projetos. E é a composição, aonde agrega o fator do filamento, que pode ser um filamento artificial ou sintético, de alta resistência em combinação com fio fiado. Porém, eu estou fazendo com uma composição de fios que gera maior durabilidade, gera menor exchange de material com o meio ambiente. E também existe hoje tecnologias de separação desse material na Europa. No Brasil não existe hoje aqui. Importa, isso daí vai importar, tem a separação de matérias-primas. Mas uma questão eu não utilizo elastano nos meus componentes, porque o elastano, se a gente for pensar de matéria-prima, é a pior monofilamento que existe no planeta. Não se degrada e não se recicla. Então, usar algodão com elastano, viscose com elastano, também é um erro também na nossa indústria, né? Qualquer coisa com elastano, na verdade. Bom, mas isso é um outro papo. Obrigado. A gente não vai ter uma solução só, nem as soluções que a gente tem hoje vão se extinguir de uma hora para outra, né? Só que a gente precisa buscar o melhor, né? Assim, as fibras mistas, né, são importantes, né? Tem suas propriedades que hoje, né, a gente não tem comparação no mercado, mas, né, existe sim desenvolvimento, né, de fibras únicas e está avançando. Assim, a gente não sabe quando é que elas vão de fato chegar aí no usuário comum, mas é uma pesquisa que tem sido levada, e também o uso de tecidos com elastano que tenham reciclabilidade, né, que é o que a gente falou que a gente conseguiu desenvolver aqui. É isso, né, eu quis falar mais no sentido da gente entender que as soluções são múltiplas e precisam ser, né, e aí ao longo do tempo, né, vamos avançando para o design dominante, e eu sonho que o design dominante seja realmente a gente ter fibras únicas, não ter materiais misturados, que a gente consiga circular o material indefinidamente.